O deputado Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara Federal, vai aproveitar a volta do recesso para fazer alguns acenos às bancadas ruralista e evangélica. E quem deve perder é o governo, já que os grupos querem avançar com pautas anti-aborto, anti-drogas e anti-MST. Os ruralistas e os evangélicos são considerados fundamentais para garantir grande apoio na sucessão do comando da casa. Lira quer criar um consenso em torno de um único candidato que deve definir ainda neste mês o nome, que terá o seu apoio na corrida pela cadeira. Vou começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo, as articulações, claro, de olho nas eleições para a presidência da Câmara Federal. Arthur Lira deve colocar alguns projetos que atendam os anseios desses grupos destacados na notícia, né, os mais conservadores. Bancada ruralista e também evangélica. Estão no radar projetos que tratam da questão que envolve o MST, também anti-aborto, aquela pauta que a gente já tratou aqui, e também antidrogas. O que a gente precisa considerar para esse segundo semestre, hein, Beraldo? Essas pautas, Canhato, são as pautas que agradam uma parte das bancadas. O que me preocupa é o que ele vai fazer para agradar a outra, que é aí que mora o perigo. A gente tem essas pautas que estão em linha com uma parte significativa da sociedade, apesar, de novo, destaco aqui, é uma parte que hoje anda com a moral baixa, que não tem se manifestado, não tem se organizado para se manifestar da forma que o outro lado se manifesta, com pautas que são o oposto disso. São pautas que agridem a família, que defendem uma liberdade total e restrita do indivíduo até para causar danos à sociedade, que é o caso que a gente vê nas Cracolândias, as pessoas que ficam ali alimentando todo um sistema criminoso, e tem gente que defende porque elas têm que ter o seu livre-arbítrio, se elas querem acabar com a própria vida, ninguém tem nada com isso. Tem sim, porque a gente paga o custo, depois não só o custo da dinâmica social, porque tem todo o crime em torno do consumo de drogas ilícitas, como é o caso do crack, mas também o custo que temos com internação, quando essas pessoas chegam num ponto onde elas, enfim, se acidentam ou acontece alguma coisa, elas precisam ser internadas, porque estão ali à beira da morte, também somos nós que pagamos esse custo, e tem gente que defende isso. Então, é preciso entender o que virá além dessas pautas, porque essas têm tomado o noticiário porque colocam justamente os dois lados hoje em que a população acaba se dividindo, né, que são os defensores das pautas conservadoras e os defensores do progressismo, dessa cultura woke que vem destruindo nações mundo afora. E eu espero que, como essa candidatura à sucessão de Arthur Lira tem tudo para ser um candidato com um apoio amplo de todos os espectros políticos, todos os espectros terão que ser saciados no seu desejo em relação ao andamento da Câmara. Então, vamos acompanhar com cuidado, porque essa boa notícia de termos essas pautas sendo colocadas agora não quer dizer que outras virão para agredir justamente o mesmo princípio do conservadorismo. Agora, Luiz Felipe Dávila, não é de hoje, né, que parlamentares evitam debater ou mesmo apreciar pautas muito sensíveis em ano de eleição, pelo menos no período de campanha, período eleitoral. Vê chance de prosperar os debates e pelo menos a análise de pautas anti-aborto, antidrogas e anti-MST, porque tem muita gente que fica em cima do muro nas eleições, né, Dávila? Canhato, mas essas são pautas caras ao povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu um Congresso predominantemente conservador, elegeu governadores também ligados a essa bandeira conservadora. Portanto, essas pautas vão de acordo com os anseios da maioria da população. A maioria da população quer isso aí, pena dura para bandido, quer combater essa liberalidade do aborto, e isso mostra... Tivemos um problema, ficou escuro até o áudio do Dávila estava aqui, não tem problema, a gente vai reconectar com o Dávila, ele conclui a análise e o raciocínio dele. Vou passar então para o Roberto Mota. Mota, a oposição quer avançar com essas pautas contra aborto e drogas,
mas é preciso considerar todas as tratativas e negociações que envolvem projetos como esse. Acredita que o período eleitoral pode dificultar ou não? Esse desejo da população deve ser colocado em primeiro lugar, hein, Mota? Eu acho que existe uma chance do período eleitoral ajudarem muito que essas pautas sejam discutidas da forma adequada e não impostas garganta abaixo da maioria da população brasileira, como se nós fôssemos imbecis e uma meia dúzia de iluminados soubesse como nós devemos viver nossa vida. Em relação à questão das drogas, a discussão é absurdamente clara, na minha opinião. Droga não faz mal a ninguém. Droga causa dependência química. Eu ontem, por acaso, estava escutando uma história trágica de uma família que tem um dependente químico, um filho, e esse rapaz chegou ao ponto de roubar o vaso sanitário da casa para vender e comprar drogas. O abismo onde cai o dependente de drogas, ele não tem fundo. Só pessoas muito irresponsáveis, muito cínicas, muito ignorantes da realidade, podem defender o uso de drogas. E é isso que muita gente faz, Caniato. Muita gente, com o seu discurso de ser a favor da liberação das drogas, na verdade é a favor do uso das drogas. Apenas ainda não tem a coragem de dizer isso com todas as letras. Mas alguém que participa, por exemplo, de uma marcha da maconha, não está defendendo liberação coisa nenhuma. Está defendendo o uso da maconha. A outra questão do MST tem a ver com um dos direitos fundamentais que sustentam a civilização ocidental, é o direito à propriedade. Quando você coloca esse direito aberto à discussão, quando você diz, olha, o seu direito à propriedade é relativo, vai depender da situação. Se chegar alguém aí com um bonezinho vermelho e uma camiseta vermelha, pode ser que você perca a sua propriedade. Essa é a determinação. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Nenhum país pode prosperar dessa forma, principalmente porque a propriedade que está sempre em risco é a nossa. Nunca é a propriedade dos ungidos, daqueles que tomam as decisões de desapropriação. Então é óbvio que a maioria da população brasileira quer o direito de propriedade garantido e as drogas proibidas, proscritas sobre toda e qualquer circunstância. É isso que a população quer. Eu espero que nas próximas eleições, os políticos que querem votos, querem ser eleitos, porque assim funciona a democracia, que eles compreendam o que o povo, o que a sociedade brasileira quer e parem de nos empurrar absurdos ideológicos garganta abaixo. Programa Os Pingos nos Is. Quero agradecer muito a audiência também nas emissoras de rádio que acompanham, sintonizadas sempre no programa aqui na Jovem Pan News, por todo o Brasil. Muitas pessoas nos acompanham no carro, pelo radinho, quando está no transporte público, enfim. Muito obrigado mesmo pela audiência. Estamos tratando de as negociações que acontecem na Câmara Federal. Muito em breve, a eleição para a troca da presidência no início do ano que vem, e Arthur Lira sinalizando que poderia atender grupos mais conservadores, como os ruralistas e também evangélicos, podendo pautar projetos anti-aborto, anti-MST e anti-drogas. Luiz Felipe Dávila, tivemos uma interrupção. Você discorria sobre o tema e também refletia sobre o quanto o período eleitoral pode atrapalhar ou não esse debate na Câmara Federal. Dávila. Pois é, Caniato, eu dizia que o período eleitoral pode ajudar a aprovar essas matérias. Pode ajudar porque a maioria do Congresso Nacional é conservadora, porque a maioria do eleitorado os elegeu. Portanto, este é o desejo da maioria da população brasileira, ter penas duras contra drogas, duro contra o crime, não permitir a legalização do aborto e respeitar a propriedade privada. Portanto, o período eleitoral é o melhor período para aprovar essas pautas, porque aqueles que são contra, nesta hora, se calam, justamente porque estão com medo de perder voto. Então, é um momento propício para se aprovar medidas dessa envergadura,
porque aqueles que se opõem, duvido que vão se opor de maneira aberta no momento, como a população é conservadora, vai contra isso e significa perder voto. Então, me parece um momento oportuno para avançar com essa pauta. Mas o Beraldo tocou num ponto importante, que eu tenho certeza, Candidato, que você vai trazer essa pauta e eu não vou me antecipar, mas tem um monte de presentinho, viu, ô Beraldo? Principalmente na pauta econômica, só tem bomba. E aí, prepare a carteira, porque o contribuinte vai ser chamado para entrar no jogo e, como sempre, pagar a conta. Pois é, né? Eu vou voltar com o Beraldo, que deu uma risada e certamente vai colocar aqui para a nossa audiência, né, Beraldo? Que presentes poderiam ser esses para que a nossa audiência entenda exatamente como funciona esse jogo político? Muitas vezes uma pauta é colocada para votação, mas vem algumas outras na esteira, né? E nesse caso, você tem as pautas que são passadas na madrugada, você tem os jabutis, né, que são pautas absolutamente aleatórias colocadas dentro de algum projeto que está sendo discutido e votado que não tem nada a ver com aquela matéria. Inclusive, teve o projeto Mover, que trazia um jabuti que foi muito falado, agora me fugiu aqui qual dos temas estava ali no projeto. O projeto Mover é a taxa das blusinhas. A taxa da... O projeto Mover tinha o objetivo de... Não tinha nada. Mobilidade. Mobilidade. Era um projeto sobre mobilidade, colocaram ali a tributação em cima das compras nos sites chineses. Então, esse tipo de coisa, que é o acordo sorrateiro, aquele acordo que trai a sociedade, porque na calada da noite, aquelas votações que ocorrem de madrugada, diante de um acordo feito ali na miúda por líderes, ele é votado e acabou, e a sociedade acorda no dia seguinte com a bomba, como disse o Dávila, com mais conta para pagar. Só que a gente não aguenta mais, é taxa para todo lado. O Candidato vai trazer já um destaque aqui, que é mais um sinal de que assim, não tem limite essa sanha arrecadatória e que a natureza da reforma tributária, que foi aprovada e está sendo moldada pelo Congresso Nacional, não atende às necessidades da sociedade brasileira. Ao invés de balizarmos tudo por baixo e a partir de determinados segmentos, como, por exemplo, o caso dos cigarros e outros segmentos, se ajustar à tributação, até por uma questão de concorrência, não. Tributa-se tudo em níveis extremamente altos para tirar a competitividade do Brasil e estrangular a população brasileira. A gente não falou disso aqui ainda, mas, por exemplo, a Petrobras anunciou prejuízo. Primeira vez em muito tempo a Petrobras anuncia prejuízo. Por quê? Porque está subsidiando o custo da gasolina. O dólar quase bateu R$6. É óbvio que tem uma pressão no custo da gasolina produzida pela Petrobras. Só que ao invés de viabilizar a concorrência, reduzindo a tributação para os importadores, para as refinarias privadas, o que faz a Petrobras? Dane-se a concorrência e absorvem todo o prejuízo. Então isso é um mau uso da estrutura pública para fazer políticas que causam rombo de um lado e este rombo sempre é tapado com o dinheiro do trabalhador. Mota, quer fazer um complemento? 20 meses já dessa nova legislatura. Você fez uma ponderação importante, uma grande oportunidade para esses parlamentares avançarem com essas pautas. E você foi na contramão do que muitos defendem, dizendo que, inclusive, um ano eleitoral, ao invés de prejudicar, pode ajudar, né? Porque o eleitor pode cobrar esses parlamentares falando, olha só, você disse isso na campanha eleitoral, gostaria de cobrar um posicionamento em relação a essas matérias. Queria que você também dissesse se esses parlamentares estão atendendo aqueles que depositaram o voto de confiança na chamada bancada conservadora. Atendendo muito parcialmente, esse é o meu palpite, com todo respeito ao trabalho de todos os deputados. Eu tenho andado muito na contramão ultimamente, Candidato, nas conversas com amigos, eu tenho dado opiniões assim que vão um pouco contra a maré. E eu tenho a minha esperança de um Brasil melhor, mais decente, alimentada nos últimos tempos
por uma situação meio paradoxal. Eu olho para tudo que está acontecendo no Brasil e eu vejo um descontrole absoluto. Não tenho outro termo para usar. Eu entendo que há pessoas que acham que o Estado tem que ter um papel maior, que o Estado tem que tomar algumas decisões por nós. Eu entendo que algumas pessoas possam pensar nisso, né? Que é exatamente o contrário do que eu penso. Eu penso que nós é que devemos tomar as nossas decisões e o Estado está aqui para nos servir e não o contrário. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil hoje, a única palavra que vem à cabeça é descontrole. Um descontrole que está até surpreendendo várias pessoas que apoiaram esse projeto político. Muitas delas já desembarcaram, né? Dizendo, olha, eu não sabia que ia ser assim, não era isso que eu queria. E aí a gente está sempre aqui para lembrar, como assim, companheiro? A gente avisa aqui há muito tempo que ia ser assim. Eles próprios avisaram que ia ser assim. Eles cansaram de repetir a crença que eles têm de que o dinheiro do Estado não tem fim. O Estado pode gastar quanto quiser, porque gasto é vida. Eles disseram isso milhares de vezes. O que vocês acharam que eles iam fazer quando chegassem ao poder? Exatamente o que eles estão fazendo agora. Então, se a Petrobras deu prejuízo, qual o problema? Cobra mais imposto ou imprime dinheiro para cobrir o prejuízo da Petrobras. O objetivo da Petrobras não é dar lucro. O objetivo da Petrobras não é ser eficiente. O objetivo da Petrobras é servir como instrumento de política pública. Tradução. O objetivo da Petrobras é dar emprego para os nossos amigos e investir nos projetos que nós achamos que são razoáveis, como, por exemplo, gastar mais de 100 bilhões de reais em uma única refinaria que ainda não está pronta. Para quem não entende o que isso significa, eu vou lembrar as grandes palavras do nosso colega Cristiano Beraldo. Com esse dinheiro, 100 bilhões de reais, nós reformaríamos todo o sistema prisional do Brasil do zero. Você criaria uma cela decente, padrão ONU, para cada criminoso que está preso no Brasil hoje. Mas se você fizer isso, acaba aquela desculpa de que não pode prender porque o sistema é horrível. Se você tiver uma cela padrão ONU para cada criminoso, você agora vai ter que ir à rua e prender os criminosos que ainda estão na rua. A gente tem que acabar com esses benefícios, né, de saidinha, de progressão de regime, porque agora as celas são adequadas para os criminosos. Então, a gente tem que olhar tudo que está acontecendo no Brasil hoje como parte de um projeto político baseado em ideias erradas, baseado numa coisa chamada socialismo, criado por um alemão fracassado que deixou a sua família morrer na miséria, que não entendia nada de economia. É isso que está na base dessa visão desenvolvimentista, dessa visão de que o Estado tem que se meter em tudo. E como eu disse, Caniato, voltando ao início do meu comentário, eles erraram tanto a mão no que estão fazendo, que estão perdendo muito apoio. E essa é a minha esperança de lá na frente, eu ainda não sei quando, mas quem sabe em 2016, de que esse país retome um rumo mais sensato, um rumo que traga a todos nós um pouco mais de segurança e paz de espírito. Pois é, o Mota se referiu a 2026, quando teremos eleições para a presidência da República, governadores, também deputados federais e senadores.